Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. 29 de abril de 2022. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e querida irmã, bom dia. Vamos fazer aqui outra breve reflexão do Evangelho e vamos ver o que a gente tira da leitura de hoje, não é verdade? Nós estamos vivenciando a sexta-feira da segunda semana da Páscoa e a gente vê aqui um episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ver o que Deus quer falar comigo e com você. Vamos ver o desafio de fé que a palavra do Senhor vai trazer para nós nesse dia. A gente vê no começo do Evangelho que uma grande multidão seguia Jesus. Eles tinham visto os sinais de Jesus. Entende? As curas que Jesus havia realizado. Eu queria começar a fazer esta reflexão com você assim. Jesus não curava por curar, né? Eu já vi acontecer curas, acontecer milagres. Eu já vi com os meus próprios olhos em Deus usando de pregadores, né? De homens de Deus aqui na terra. Eu já vi. Deus usou daqueles homens para curar. Mas imagina o que é ver Jesus curar. Eu fico imaginando Jesus realizando uma cura, Jesus fazendo um milagre no enfermo. Como que deveria ser? O olhar de Jesus, o gesto dele, como ele se movimentava, qual era a expressão facial de Jesus, sabe? É umas coisas que a gente fica pensando. Gente, Jesus, ele devia ser apaixonante, as pessoas queriam estar perto dele. E ele era rodeado, como a gente vê aqui,
das pessoas enfermas. Os enfermos vinham as multidões atrás de Jesus. Ali estavam os enfermos, estavam os pobres, estavam as crianças, as famílias humildes, as pessoas que não tinham condição boa de vida, que viviam as palpadelas no mundo, as pessoas excluídas até do templo, as pessoas que ninguém dava um valor. Esses eram os seguidores de Jesus. A multidão que vinha de encontro dele era esse tipo de pessoas. Olha o amor que Jesus tem por nós. Olha o amor que Jesus tem pelas pessoas. Olha a compaixão. Ele era rodeado dessas pessoas humildes e pobres e enfermas. E as pessoas enfermas ali naquele tempo de Jesus não é como agora, que a gente pega uma dengue. Não estou falando amenizando o problema da dengue. Eu estou falando assim, nós estamos inteiros, né? Nós temos condição de vida. A gente pega uma dengue, pega aí uma gripe, pega uma doença. No tempo de Jesus, os chamados doentes eram doentes mesmo, eram pessoas que estavam sendo carregadas nas macas, cegos, pessoas que estavam mal mesmo, gente, carregavam doenças terríveis. Nós podemos ver nas curas que Jesus realizou na palavra de Deus, na Bíblia, a gente vê só curas espantosas. A única que é mais assim devagar é a febre da sogra de Pedro. Mas as outras curas que Jesus fez, várias pessoas ele ressuscitou, não foi só Lázaro, filho da viúva de Naim, e assim vai. A mulher do fluxo de sangue, sabe? Umas curas espantosas, leprosos, cegos, coxos, paralíticos. Eram pessoas realmente excluídas, né? E ele vendo aquela multidão, daquele monte de gente, daquele tipo, se levantando para seguir ele, ele faz um teste de fé ali com seus discípulos e pergunta para Filipe: aonde nós vamos comprar pão para que eles possam comer? Entende? Isso já demonstra que a preocupação de Jesus comigo e com você não é somente nos curar, mas Jesus também se preocupa em nos alimentar. Vai deixando essa palavra entrar no teu coração. Vai sendo alimentado pela palavra. Entende? Jesus, ele quer curar, ele quer restabelecer a nossa vida, porque é isso que ele fazia com as pessoas. Restabelecia as pessoas. Ele curava da enfermidade. Ó, o leproso que ele curou. Vai agora oferecer o sacrifício prescrito na lei de Moisés. Lá no templo se oferece lá ao sacerdote o sacrifício e volte para a comunidade, volte para a sociedade, porque até então você era leproso excluído. Eu te curo e te restabeleço. O Senhor, então a gente vê aí nesse comecinho do Evangelho que Jesus, ele tem a preocupação de nos curar, de nos restabelecer, de nos alimentar. Ele é Deus. Da mesma forma que o Pai tem essa preocupação de curar, restabelecer, de levantar eu e você do pó, da miséria, entende? De nos dar o pão, Jesus também. Olha quanta coisa que a gente já está tirando da palavra. Olha esta palavra entrando nos meus ouvidos. Eu fiz algum rascunho aqui, mas nem estou olhando muito para o rascunho que eu fiz, entende? Olha essa palavra entrando nos meus ouvidos e nos seus. A preocupação de Jesus é curar, restabelecer, levantar, alimentar, cuidar. Para formar os discípulos, porque o discípulo de Jesus, ele tem que ter um coração cheio de fé. O discípulo de Jesus, ele tem que estar atento a essas realidades. O discípulo de Jesus, como ele disse em outra passagem, aquele que crê em mim fará obras maiores do que as minhas. Então, para preparar os discípulos, ele fez essa pergunta para Filipe: aonde nós vamos comprar pão, Filipe, para que eles possam comer?
porque são essas pessoas que vão seguir vocês. Eu estou enviando vocês para essas ovelhas aí. E aí, o que você me fala, Filipe? E a palavra de Deus que nós lemos aqui no versículo 6 já fala. Ele falou aquilo para pôr à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Entende? Então, Jesus se deparou com a incredulidade de Filipe, um dos seus discípulos. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Ou seja, está descartado, não tem como. Nós não temos dinheiro, nós já andamos com pouco dinheiro e nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um pedaço de pão para cada um. Já estou descartando que não tem como. Mais um outro discípulo, que é André, irmão de Simão Pedro. E quando eu escrevi aqui no meu rascunho, né, o discípulo André, irmão de Simão Pedro, eu lembrei que quando eles estavam na barca ali, quando Jesus foi até Pedro, foi André que levou. Ele chamou Pedro e falou: olha aqui, Jesus. Então André era um homem que ele estava atento ali. André era um homem que tinha a visão mais ampla. Entende? Olha os tipos de discípulos que Jesus tinha. Entende? Isso está até hoje. Existem discípulos incrédulos, outros que têm um olhar mais vivo, outros que têm uma fé inquebrantável. Isso permanece até hoje. Vamos lá. O discípulo André pensava diferente. Ele detectou ali que tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. E ele viu ali a possibilidade da graça acontecer. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu estava refletindo aqui. Ele era uma pessoa, um discípulo, que não esqueceu das graças que Jesus havia feito já. E eu catei a Bíblia do capítulo 6, que hoje é o capítulo 6, né? João 6, do 1 ao 15. Do capítulo 6 para trás, no Evangelho de São João, Jesus, ele tinha feito o quê? No capítulo 2, o milagre das bodas em Caná. Ele tinha transformado água em vinho. André viu e não se esqueceu. Ele tinha curado o filho do oficial que estava doente. O oficial era um soldado. Chegou lá para Jesus e falou: meu filho está doente. Meu filho precisa ser curado por ti. Jesus, mesmo que era um oficial, curou o menino. E depois, e antes também, antes do capítulo 6, Jesus havia curado o paralítico, aquele do tanque de Betesda, que há 38 anos estava ali esperando a água se agitar. Quando a água se agitava, o anjo baixava ali na piscina, no tanque de Betesda, outro ia e pulava à frente dele. Ele era paralítico, ele não tinha rapidez no corpo. 38 anos ali. E André, ele viu também Jesus curar o paralítico de Betesda, lá do tanque de Betesda. Ele não se esqueceu dos milagres que Jesus já havia operado. Entende? O que seria uma multiplicação de pães perto daquilo que ele já tinha visto? Você está vendo o olhar de André? Você está vendo? Você está vendo a visão espiritual? Meu irmão, minha irmã, a palavra já está virando alimento para nós. Filipe tinha uma visão negativada. Descartou a possibilidade de um milagre de Jesus. Acha? Nem 200 moedas de prata bastariam para um pedacinho de pão para cada um. Nem tem como. Mas o discípulo André, ele tinha uma visão ampla, espiritual. Ele tinha um coração que não esqueceu das coisas que Jesus fez. Olha o tipo de discípulo. Entende? Vamos já fazer umas perguntas? Vamos fazer umas perguntas para a palavra de Deus virar um alimento e um ensinamento? Hoje, agora, você se enquadra como o discípulo diante de uma prova. Diante de uma prova, você se enquadra como o discípulo Filipe ou como o discípulo André? Diante de uma prova ali,
Mesmo que seja uma coisa muito grande, igual essa multiplicação dos pães, que eram 5.000 homens, sem contar criança e mulher. Diante de uma prova ali, você já descarta a possibilidade do milagre de Deus, ou você tem uma visão ampla, viva, um olhar vivo, um coração que não se esqueceu das graças que Deus já fez na tua vida, como o discípulo André? Eu sou agora, eu me enquadro como Felipe ou eu me enquadro como André? Já começa a fazer essa pergunta para você e já começa a responder dentro do teu coração. Entende? A palavra de Deus desafia. A palavra de Deus, ela forma. A palavra de Deus quer hoje curar toda a nossa cegueira, toda a nossa negatividade, toda a nossa visão ruim das coisas. A palavra de Deus, ela está vindo hoje aqui para falar assim: para de pensar negativo, para de duvidar de Deus. Diante dessa tribulação que você está enfrentando, pare de ficar no teu canto isolado, como se Deus não existisse. Olhe a palavra de Deus, ó. Olha o fermento, entende? Com aquele pouquinho que André conseguiu do menino, 5 pães e 2 peixes, Jesus fez a multiplicação, fez o milagre. Entende, meu irmão, minha irmã? Hoje é mais curta a reflexão, tá bom? Então, na nossa vida, na minha e na tua, se nós pegarmos a caneta e o papel e começarmos a escrever, vai para o cantinho ali da mesa e começa a escrever as graças que Deus já fez em você. E aí você vai lá, escreve 1, 2, daqui a pouco já vem a 3ª, 4ª. Olha, uma folha dessa aqui, dos 2 lados, não é capaz de escrever o tanto de graças que eu e você recebe de Jesus, não é verdade? Uma folha dessa aqui não cabe as inúmeras bênçãos que nós vamos escrever ali, que Jesus no ano tal, quando eu era criança, quando eu fui passar numa prova, quando eu fui tirar carta, quando eu casei, nossa, eu ia perder um filho na gravidez, minha gravidez não estava legal, mas o médico desenganou, mas Jesus, sabe? A gente começa a escrever, vai dar os 2 lados da folha cheinhos de milagres que Jesus fez na nossa vida. Talvez há poucos dias nós recebemos um grande milagre, entende? E por que diante de qualquer uma provaçãozinha aí a gente vacila? Por quê? Meu Deus, né? Porque diante de tantas graças que Deus fez na nossa vida, quando aparece uma tribulação nova, vamos dizer assim, nós já ficamos desesperados. Nós já fechamos a nossa mente, o nosso coração como discípulo Felipe, e nós falamos para nós mesmos ou para as pessoas: não tem como. Desesperamos. Não vemos luz no fim do túnel. Nós esquecemos, como Felipe, das coisas que Jesus já tinha realizado. Ele esqueceu. Ele esqueceu do milagre das bodas em Caná. Ele esqueceu da cura do filho do oficial. Ele esqueceu do paralítico lá do tanque de Betesda. Por quê? Para não acreditar que Jesus poderia multiplicar os pães. Eu fico imaginando eu perto de Jesus. Como que eu iria reagir? Jesus ia estar lá, eu ia ficar só de olho nele. Toda pergunta dele eu ia ficar esperto. Eu ia ficar esperto com tudo que Jesus perguntava. Eu sabia que ali ia estar um teste de fé. Eu sabia. Uma coisa eu vou dizer para você. Eu não ia duvidar. Eu não ia duvidar do Senhor. Sabe? Porque eles estavam com Jesus. Eles viveram com Jesus, eles tocaram em Jesus. Nós tocamos em Jesus aqui, ó, na palavra. Entende? Uma coisa é viver com ele pessoalmente, outra coisa é ler.
Então, bem-aventurado aqueles que acreditam sem ter visto. Nós acreditamos sem ter visto, entende? A nossa situação é uma situação um pouco mais complicada que a de Filipe. Mas a nossa atitude é igual. Diante de uma provação, diante de alguma coisa que se levanta contra nós, a gente vacila e esquece do que Deus já fez na nossa vida. E não pode. Não pode. Entende? Eu vejo isso, que isso daí chateia Deus, sabe? É igual quando a gente duvida da misericórdia de Deus. Quando a gente duvida do perdão de Deus. Eu me lembro agora o que Jesus fala para Santa Faustina. Se tem algo que ofende o meu coração misericordioso, é quando o pecador não acredita no meu perdão, na minha misericórdia. Não acredita que foi perdoado. Olha só. Olha, Jesus falando para Santa Faustina, o tanto que ele fica magoado, que fere o coração dele. Imagina nos testes da vida, o quanto que Jesus também não fica magoado. Talvez você já recebeu uma cura muito grande. Talvez você já viu um milagre na vida do seu filho, na vida do seu pai, da sua mãe, na sua família, não sei. Talvez o seu trabalho hoje que você está é um milagre, e é mesmo. Entende? Talvez você se levantou de uma prostração muito grande que você teve na tua vida. Enfim, todos nós temos o nosso conto ali de Jesus. Todos nós temos algo para contar de Deus na nossa vida. Não adianta. Não adianta. Entende? Então, mediante a uma provação, nós não podemos vacilar. O que eu devo fazer então? Qual é a primeira atitude que eu tenho que tomar para não vacilar na fé, como Filipe? Filipe vacilou. Vacilou, que eu digo assim, não teve uma palavra positiva, né? Não tem como, nem 200 moedas de prata seriam suficientes para dar um pedaço de pão para cada um. Descartou, ceifou, não teve possibilidade. O que eu devo fazer para não agir dessa forma tão negativa, tão áspera, tão certeira? Não, Deus não pode fazer isso. O que eu tenho que fazer é fazer como o discípulo André. Ele detectou aquele pouquinho, pegou aquele pouquinho e ofereceu para Deus aquele pouquinho. E o que era o pouquinho nessa ocasião? Os 5 pães e os 2 peixes. Não era nada perto daquela multidão, mas era o que ele tinha. Ele pegou aquele pouquinho e ofereceu para Jesus. E Jesus falou, aqui está um homem de fé. Aqui está um homem de fé. Na hora, André deve ter se lembrado também de quando Jesus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, vocês dirão para esta montanha, levanta-te daqui e transporta-te para o mar, e isso acontecerá. Entende? Jesus falou, manda o povo sentar na relva, manda se dividir em grupo, manda todo mundo ficar em silêncio e sentar. Tomou o pão, abençoou, multiplicou os pães. Gente, eu assisti um filme de Jesus, aquele Jesus de Nazaré, que é umas 3 horas de filme, um dos primeiros que saiu, né, de Jesus, que quando ele faz essa multiplicação, havia cestos vazios, e aí ele apontava, não apontava, minto, ele tomou o pão, abençoou, e os discípulos foram pegando os cestos, olhando assim o cesto cheio de pão, o outro pegava o outro cesto cheio de pão, e eles distribuíam o pão, e o pão não acabava. O pão não acabava, eles tiravam o pão do cesto e iam dando para o povo. 5.000 homens distribuindo pão na mão. Gente, dá um trabalho, fora as mulheres e crianças. E eles distribuíam o pão e o pão não baixava no cesto. Gente, que loucura de Deus é essa? Que Deus é esse, meu Deus? Como que eu posso vacilar, duvidar de um Deus assim? Depois ele fez a mesma coisa com os peixes, e foram distribuídos peixe, e o peixe não acabava. Quando o povo estava saciado, ele falou, recolhe o que sobrou, deu 12 cestas ainda. Sobrou um monte. Mais um ensinamento da palavra para mim nesta manhã. Entende? Tudo que Deus faz com muito
com fartura. Deus não é um Deus... Gente, eu não estou aqui falando uma palavra protestante para você, mas eu tenho que reconhecer diante do que nós lemos que o meu Deus, ele não é um Deus de miséria. Não é. Tome posse desta palavra agora no teu coração. O meu Deus, o seu Deus, não é um Deus de miséria. Ele é um Deus de muita fartura. Ele sacia. Ele sacia. Ele dá abundantemente. Na hora que eu estava falando do pão que não abaixava no cesto, eu me lembrei do filme de São Felipe Neri. Que São Felipe Neri, ele queria ser apóstolo, pregar lá fora, se atirar, quero ser pregador, e Deus não queria. Deus queria que ele ficasse ali, naquela região pobre, para cuidar das crianças. E uma das primeiras experiências que São Felipe Neri teve com Deus, foi quando ele começou a cativar as crianças abandonadas de rua, molecada tudo doida, sabe? Aquela molecada tudo atirada, né? E ele começou a acolher aquelas crianças, e um dia ele falou, vou fazer uma sopa. Fez uma sopinha, achou que ia vir meia dúzia de crianças, encheu de criança. Ele com uma panelinha desse tamanho de sopa, São Felipe Neri. E aí ele falou, e agora? Agora eu vou agir pela fé. E com a conchinha ele ia enchendo os pratos das crianças. E a conchinha, e vai e vem criança, e vem criança, e ele pondo sopa no prato, e a sopa não abaixava, e ele espantado. Aí a criança acabou de comer, voltava, e ele pondo sopa. Todas as crianças, que bando de criança, saciou de comer a sopa de São Felipe Neri, e não acabava a sopa da panela. Este é o Deus que a gente conhece. Entende? O que São Felipe Neri fez? Pegou o pouquinho que ele tinha na panela e ofereceu para Deus. Como o discípulo André viu, os 5 pães e os 2 peixes eram um pouquinho, mas ele falou, está aqui. Eu creio na multiplicação. Eu creio no poder de Deus na minha vida. Entende, meu irmão, minha irmã? Olha essa palavra, né? Uma palavra aí. Olha como que a gente está tirando fruto da palavra de hoje. Então, vamos lá, recapitulando. A palavra de hoje mostra o discípulo Filipe diante da pergunta de Jesus. Aquela multidão, 5.000 pessoas, de doentes, pobres, crianças. Como nós vamos fazer para alimentar este povo, Filipe? De jeito nenhum, nem 200 moedas de prata seria o suficiente para dar um pedacinho de pão para cada um. Descartou. Pensamento negativo, visão negativa, entende? Coração esquecido dos milagres que Jesus havia feito. Repito, do capítulo 6, São João para trás, Jesus tinha feito o milagre da transformação da água no vinho. Jesus tinha curado o filho do oficial. Jesus tinha levantado o paralítico que estava ali no tanque de Betesda. E Filipe viu isso daí e esqueceu. Uma pessoa negativada, uma pessoa que não tem visão espiritual, uma pessoa que não crê, mesmo diante do milagre, não crê, esquecida, obscura por dentro. Já André não. Então, olha o exemplo de Filipe. Descarta esse exemplo. Nós não podemos ser Filipe. Nada de pensamento, hoje, sexta-feira, 29 de abril, nada de pensamento negativo, nada de visão fechada, nada de duvidar, nada de descartar. Opa, peraí, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos partir para cima. Visão ampla, olhar aberto igual de André. André, na hora, mediante aquela provação, ele começou a olhar. Aí ele viu um menino com 5 pães e 2 peixes e falou, está aqui o nosso milagre, Jesus está aqui. É pouco diante disso, mas está aqui. Eu estou oferecendo o meu pouquinho. Entende? E Jesus pegou aquele pouco e transformou, saciou todo mundo. Entende? Então, eu não posso agir como Filipe, eu preciso agir como André. Os discípulos estavam sendo formados. Jesus é a escola de Jesus.
É a escola de Jesus. Com certeza Filipe nunca mais tomou aquela atitude depois dessa, entende? Entende? É a escola de Jesus, nós estamos nessa escola. Então a palavra de Deus está nos ensinando. Não seja negativo, não tenha a mente fechada para com Deus. Não tenha o olhar fechado, não tenha o coração fechado. Mediante de qualquer coisa vacila, fica com medo. Mediante de qualquer coisa já acha que o pior vai acontecer. Entende? André não. André, ele andou, ele foi atrás, olha lá, ali tem 5 pães e 2 peixes, não é nada, mas eu vi o Senhor fazer tanta coisa, isso, multiplicar pão não vai ser nada para o Senhor, entende? Nós vimos Jesus fazer tanta coisa na nossa vida, por que a gente vacila? Não podemos vacilar, mediante qualquer prova, seja grande ou pequena. Nós estamos em decadência, gente. Veja bem, deixa eu explicar. Nossa fé está decadente, ela não está crescendo. Antigamente a gente se abalava por grandes tempestades, a gente se abalava por grandes provações. Hoje qualquer coisinha está nos abalando. Hoje uma dor na perna nos abala. Você está entendendo? Parece que nós não fomos formados pela palavra, mas a palavra de Deus hoje está formando eu e você. Não vacile mais. Esse oferecer o pouco a Deus, não pense que é pegar o teu dinheiro ali, lá na igreja e que Deus vai te dar o dobro. Não é isso que eu estou falando, não. Oferecer o pouco a Deus é ver a possibilidade do milagre de Deus naquilo que eu tenho. Entende? Eu estou enfermo, mas estou respirando e estou vivo. Eu creio que o Senhor vai me curar. Enquanto houver luz no fim do túnel, eu não vacilo de jeito nenhum. Eu só desisto na hora que o Senhor me chamar. Eu falo, me leva. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar. Enquanto eu estiver vivo, eu vou oferecer. Enquanto eu estiver vivo, a minha visão vai ser ampla. Entende? Enquanto eu estiver vivo, eu não vou desanimar mediante qualquer dificuldade. Perdi agora, vou recuperar. Perdi dinheiro, vou trabalhar, vou recuperar. Não estou com saúde, eu passei pelo Covid, não estou respirando direito, meu corpo está todo dolorido. Eu vou repousar, eu vou tomar remédio, eu vou rezar. Deus vai me restabelecer. E luta, vai para frente, não pare. Não pare na negatividade, não pare no pensamento negativo, não pare ceifando a palavra de Deus, dizendo assim, não tem como. Ah, já era. Não desista, não desanime. Entende? Olha que a palavra de Deus para nós hoje foi tremenda. Nem eu esperava. E por fim, coração agradecido, gente. Como assim, irmão? Gente, aquilo que eu falei no começo, recapitulo. Deus fez tanta coisa para nós, coração agradecido. Coração agradecido. Sabe o que é o nosso problema? A gente para naquilo que é negativo. É igual na vida, né? Às vezes a gente passou... Vou dar um exemplo muito claro, um casamento. 20 anos de casado, 19 anos vivendo de bênção, de graças. 6 meses, 1 ano de provação, já vou jogar fora o casamento. Não valeu meu casamento, não serve meu casamento. Meu casamento é uma porcaria. Espera aí, quanto tempo de provação? Já faz 6 meses, 1 ano que eu estou passando provação. Uai, mas e o resto? O resto foi tudo bem, foi tudo certo. A gente esquece das bênçãos. A gente esquece das coisas boas. Nós somos pessoas paralisadas no negativo. Nós não podemos ser assim, gente. Eu e você, nós precisamos mudar. Nós precisamos ter um coração agradecido com um pouco. Entende? Aquilo que Deus te deu hoje,
aquilo que Deus, o seu trabalho hoje, seja qual for, o seu salário hoje, seja qual for, a sua saúde hoje, esteja ela do jeito que estiver, é o que você tem, é o que Deus te deu, entende? Entende? É o que Deus te deu hoje. Então, coração agradecido. Nós temos que ter um coração agradecido. Porque quando a gente tem um coração agradecido, o milagre acontece. Deus opera, Deus age, entende? Nós aceitamos o projeto de Deus para a nossa vida. Agradecido pelo que tem, agradecido pelo que é, eu ganho isso. Você lembra daquela frase que a gente escutava do pai e da mãe? O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Não preciso falar mais nada, não é? O pouco com Deus é muito, e realmente é muito. Eu aprendi isso com a vida. Eu conheço pessoas que ganham um pouquinho, têm uma vida humilde, mas é tão feliz. E conheço pessoas que têm de tudo e não têm felicidade. Entende? Então vamos deixar essa palavra de hoje ficar martelando no nosso coração. Ali, ó. Vamos remoer esta palavra. Eu não posso ser como Filipe, negativo, pensamento negativo, olhar fechado, coração fechado, esquecido dos milagres que Deus já fez na minha vida. Eu preciso ser como André, procurar, buscar. Encontrei um pouquinho aqui. Esperança, ser pessoa cheia de esperança. Não, com isso Deus vai operar um milagre na minha vida. Entende? Com esse pouquinho de, você que está enfermo, com esse pouquinho de saúde que te resta, você vai viver longos anos. Pensa positivo. Tenha fé em Deus. Você vai viver longos anos. Você vai poder ainda comer, se alimentar, ficar com a tua família, se converter, ir para a igreja. Com esse salário pequeno que às vezes você reclama, você vai colocar Jesus como Senhor da tua casa, da tua vida. E Deus vai operar milagre através desse salário. Ixi, quantos anos aqui na minha casa. O Miguel e o Rafael, eles são pouco tempo de idade. 1 ano e 9 meses de diferença. Então eu tive 2 bebês. A esposa não trabalhava, só eu trabalhava. Eu não sei o que acontecia, mas com um salário só, a gente vivia. Entende? Eu consegui, ó, partilha. Eu consegui fazer lindo, nem sei como, o aniversário de 1 ano do Miguel. Eu tinha um sonho de fazer o aniversário do 1 ano de Miguel. E teve brinquedo para as crianças, teve bexiga, teve bolo, teve salgadinho, teve de tudo. Foi lindo o aniversário do Miguel. Quando veio 1 ano do Rafael, a coisa estava mais acirrada, só eu trabalhando, só eu. Falei, e agora? Deus proveu de uma forma sobrenatural, que nem salão de festa eu paguei. Num bairro próximo aqui, tinha um amigo que morava, e num campo ali, num local ali, preparado para as crianças, para divertimento, para as coisas, tinha um salão de festa que eles fizeram novinho. O primeiro aniversário que foi celebrado neste salão foi o do Rafael. 0 o salão. Não paguei 1 centavo. Fiz o aniversário dos meninos, sabe? Com um salário que eu ganhava. É o milagre de Deus, é a multiplicação de Deus. Eu preciso crer, eu preciso rezar em cima, eu preciso ter um coração agradecido, eu preciso ir para frente, eu preciso ir procurar, não posso ficar parado, não posso. Eu tenho que ir, eu tenho que andar, eu tenho que fazer igual o André. Olhar, ali achei 5 pães e 2 peixes, vamos trazer para o mestre. Entende, gente? Quantos aniversários nós fizemos aqui de mês? Nós fizíamos aniversário de mês, não tinha bolo, não tinha nada. A Luciana fazia um pudim e a gente ponhava uma vela mesmo, não era de aniversário. Era uma vela no meio do pudim, acendia e cantava parabéns para o Miguel, para o Rafael. Era um pouquinho que a gente tinha, que alegria, que alegria. Então fica alegre com o que você tem. Tem um coração agradecido.
Entrega a tua vida para Deus, deixa Deus cuidar de você. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Deus vai cuidar de todas as coisas para você. Deus vai abençoar a tua casa. Hoje essa palavra aqui, ó, entra na minha vida, entra na sua vida. Não sermos mais negativos, termos um olhar aberto, um coração agradecido, um coração entregue para Deus, sabe? Deus vai operar na minha vida, Deus vai operar na minha casa, Deus vai multiplicar, Deus vai me curar. O meu pensamento é sempre positivo, eu sempre creio, eu sempre tenho fé. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Jesus fez a transformação da água em vinho. Jesus curou o filho do oficial. Jesus curou o paralítico que estava à beira do tanque de Betesda. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por que não vai operar na minha vida e na sua vida? Vai sim, já está operando. Esta palavra já está criando raiz aí no teu coração. Esta palavra já se transformou em alimento para você. Agora ninguém mais te segura. Agora isso que está se levantando não é nada. Já está caindo por terra esta provação que se levantou contra você. Porque o teu Deus multiplica no pouco. O teu Deus cuida de você. O teu Deus tem compaixão por você. Amém? Hoje seria menor a nossa partilha. Vamos rezar uma Ave Maria e pedir para Nossa Senhora nos ajudar a crer, porque com certeza Nossa Senhora estava ali. Entende? Ela estava ali, ela via tudo. Nossa Senhora, ela presenciou tanta coisa de Jesus. E nós vamos agora pedir, mãe, que a Senhora nos ensina a ter fé. Nos ensina a acreditar no seu Filho Jesus, no milagre que Ele pode trazer para nós hoje, na bênção, na cura, na multiplicação, na graça que o Senhor pode trazer para a nossa vida, para a nossa família nesse dia. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado por você ter ficado aqui e feito essa partilha comigo. Que esta palavra, então, permaneça durante o seu dia no teu coração, crie raiz e a multiplicação, a graça de Deus aconteça aí com você, tá bom? Deus te abençoe, ó. Beijo no teu coração, salve Maria, e não se esqueça, a gente se vê.